reina o Senhor. Revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os cios, ó Senhor. Levantam os cios o seu bramido. Levantam os cios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Todos juntos? Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém? Oremos ao nosso Deus. Deus, como é bom estarmos em tua casa, neste ambiente, ó Deus, onde a tua presença é notória, aonde, ó Deus, nos sentimos à vontade, ó Pai, porque estamos na casa do nosso Pai. Tu tens trazido, querido Deus, pessoas aqui nesta noite, com o desejo de ouvir a tua voz. Há pessoas também, ó Deus, participando dessa transmissão, que talvez gostariam de estar aqui, não podem estar, que o Senhor também venha falar aos seus corações, ó Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre nós nesta noite, mais uma vez, por meio da tua palavra, e que saímos aqui revigorados no Senhor, pelas bênçãos do Senhor por cada um de nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos, com a graça do nosso Senhor. Meus irmãos, eu queria iniciar essa meditação dizendo que muitas vezes a nossa concepção sobre Deus é distorcida, equivocada. Isto por quê? Porque às vezes os nossos problemas da vida, os problemas cotidianos nos fazem ter uma visão errada sobre quem Deus é. Principalmente quando estamos num momento de crise, de perdas, de necessidades. Quantos aqui, de repente, num momento desse, já julgou até mesmo a Deus? Deus, será que realmente Tu és o que Tu dizes que és em Tua palavra? Será que de fato eu posso confiar no Senhor? Fato é, meus irmãos, que Deus não é alguém que surge de repente, imediatamente ao nosso lado, quando nós estamos passando ou uma situação difícil ou precisando deles. Quantos já tiveram momentos difíceis e clamaram a Deus e de repente Ele não apareceu no momento? Já aconteceu isso com você, meu irmão? Nessa hora, muitas vezes a gente fica pensando, será que Deus realmente, Ele me ama? Eu creio, meus irmãos, que muitas vezes é a falta do conhecimento. E pela falta de conhecimento, a gente pode até, às vezes, acusá-lo de desinteressado, injusto, até mesmo impotente. Deus não pode fazer nada por mim, eu vou fazer alguma coisa. Talvez você já passou por uma situação dessa, ou esteja passando. É por isso que nós lemos este salmo. Este salmo, meus irmãos, já inicia jogando por terra toda esta ideia. Tanto é que a primeira afirmação que o salmista faz é de que há um Deus que reina, ou seja, o Senhor reina e ponto final. É interessante nós olharmos aqui, meus irmãos, que o autor do Salmo 93 afirma que, independente da estabilidade humana, da insegurança, do caos, das tragédias, o Senhor reina. Olha ao seu redor, meu irmão, e você ficará inseguro, pois tudo parece indefinido, o governo, a economia, a saúde. Você sai por umas férias e quando volta adoentado. Covid-19, guerra na Ucrânia, desemprego, educação. Como será o amanhã? Como será essa semana? Olhe ao seu redor. Olhe para dentro de si mesmo e veja como o homem é inconstante, como uma montanha russa de emoções, inquieto, ansioso. A gente vive a vida preocupado, a gente não consegue ficar um tempo na igreja porque eu tenho que pensar o que eu vou fazer essa semana. Será que algum dia haverá tranquilidade no nosso coração?
Meu irmão, olhe para as pessoas e você vai se decepcionar com a individualidade, a hipocrisia, a insensibilidade, cada um buscando seus próprios interesses. Está escrito. Meus irmãos, é por isso que o salmista nos ensina que cada área da nossa vida, cada acontecimento do mundo, todas as coisas devem ser vistas à luz da verdade do que nós lemos aqui, que Deus reina apesar do momento que estamos vivendo. É isso que o texto diz, meus irmãos. Devemos nos lembrar que Israel foi uma monarquia por quase 500 anos, e eles sabiam muito bem o que um rei podia fazer. E estudiosos ainda dizem e afirmam que durante séculos o povo judeu, na cerimônia que introduzia ou entronizava os seus reis, orava o Salmo 93 para dizer: olha, reis, vocês estão sendo entronizados, mas preste atenção, há um rei acima de vocês, há um rei que governa sobre tudo, então vocês devem reinar sobre a perspectiva desse rei superior a vocês. Vocês não devem ficar pensando que vocês realmente conseguem resolver todas as coisas por conta própria. Há um Deus soberano sobre tudo, e este rei, ele reina. Amém? Por isso, meus irmãos, que eu queria aqui de uma forma simples dividir esse salmo, e esse salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte é que há um rei que reina com majestade. A segunda parte é que há um rei que reina com poder. E em terceira parte, há um rei que reina com fidelidade. E nós sabemos que esse rei é o Senhor nosso Deus. Amém? Olhando para a primeira parte, meus irmãos, deste salmo, nós podemos olhar e observar o versículo 1 e o 2. Logo no início diz: o rei, reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, revestiu-se o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O salmista, ele começa dizendo: revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. É interessante nós olharmos, meus irmãos, porque a palavra majestade tinha a ver e tem a ver com a autoridade, a onipotência, a grandeza do rei. E aqui nesse texto, a ideia de revestir, a ideia de cingir, na cultura judaica, meus irmãos, é um termo que está relacionado a um momento de guerra. É vestimenta, trajes reais que são colocados para quê? Para o campo de batalha. Ou seja, havia um traje específico que os reis usavam para demonstrar a sua majestade diante do inimigo. Então ele se vestia desta forma. Os monarcas terrenos sempre se esforçavam para impressionar, para aumentar a impressão da sua majestade e glória. Ou seja, quando estava lá no campo de batalha, opa, tem alguém ali que está reluzente. Era assim. E aqui é isso que nós vemos nesse texto. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós vemos que vários reis se comportavam desta forma. Há uma história, a história de Davi, quando destronou um rei e tirou a coroa da sua cabeça. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 30, que diz que este rei tinha uma coroa, e essa coroa era de ouro maciço, e pesava cerca de 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. Agora veja bem, um rei com uma coroa com 30 de ouro, com 35 quilos na sua cabeça. E é interessante, meus irmãos, que a história é que esse rei, mesmo vencido, mantinha a coroa na cabeça para quê? Para impressionar. Impressionar o quê? O que não tinha mais. Agora veja bem, Davi estava derrotando os seus inimigos, agora o rei estava lá, opa, eu vou manter aqui a coroa na minha cabeça. 35 quilos, meu irmão, sabe o que é isso? Eu acho que não dá nem para ficar direito, mas eu quero aqui. Se vão tirar do trono, vão tirar com a minha coroa aqui.
e tiraram aquela coroa da cabeça daquele rei e pôs na cabeça de Davi. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que tem gente querendo impressionar, mesmo com aquilo que não tem mais. É triste nós vermos isso. Meus irmãos, tem gente que já perdeu a unção e não sabe. E às vezes quer se impressionar e dizer: olha, eu tenho aqui majestade, eu tenho meus dons, eu vou na igreja, então eu tenho a minha unção. Mas, meus irmãos, devemos ter cuidado com isso. Impressionar. Não é isso que Deus quer de cada um de nós. Há um exemplo muito triste de Sansão, que tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda mais uma vez e me livrarei, porque ele disse isso, porque o texto diz que ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16. Um dos textos mais tristes na Bíblia, eu já falei isso, é justamente esse momento que Sansão, aprisionado pelos seus inimigos, ele tenta novamente, ele brincou com o que não devia brincar, ele brincou com a sua unção, e aí de repente foi engodado pelo inimigo, e nesse momento ele diz: eu vou destruir os inimigos, mas ele não tinha se apercebido que não havia mais Deus com ele. Meus irmãos, tem gente querendo impressionar com aquilo que não tem. Devemos tomar cuidado com isso. E aqui, quando nós olhamos esse texto, meus irmãos, diferentemente desses reis que queriam impressionar, nós vemos aqui que a majestade divina não precisa nada disto. Amém? Sabe por quê? Porque toda a criação, meu irmão, já revela que há um Deus que reina. Por isso que diz no versículo 2: o mundo só está firme e não vacila, não é derrubado. Por quê? Porque há um Deus que reina. O seu trono é inabalável, e a única razão pelo qual o mundo está firme é porque o Deus majestoso permanece inalterável, imutável. Amém? É a firmeza em Deus que faz com que estejamos firmes nele. Meus irmãos, essa é a qualidade, é aquela que separa Deus até mesmo das mais elevadas das suas criaturas. Deus é imutável e nenhuma outra parte da criação é assim, tudo muda. A gente vai ver no tempo, a gente muda. Tem aí gente que põe um negocinho lá, um negocinho aqui, parece que você está mais jovem, é porque pôs alguma coisinha para de repente atrapalhar a mudança, né? Ou seja, né? E aí a pessoa parece que tem mais, é mais jovem, né? E a idade avançada. Mas, meus irmãos, tudo muda e a gente tem que acompanhar isso. O tempo passa, mas Deus não muda. Por isso que diz assim o texto, está escrito: tu és desde a eternidade. Toda a Bíblia, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos isso. Abraão chamou de Deus como Deus eterno, Gênesis 21. Está escrito no Salmo 90, antes que os montes nascessem, se formassem a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Lá quando nós vemos no livro de Apocalipse 21, está escrito: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, há um Deus majestoso que reina desde o princípio da sua existência, desde o dia em que você nasceu, e Ele vai reinar eternamente. Todos os homens, meus irmãos, grandes e pequenos, todos eles um dia reconhecerão esta verdade, mesmo no céu, até mesmo no inferno. Deus reina. Amém? Então Ele reina em majestade, meus irmãos. A majestade dele é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. A majestade dele está neste lugar, quando sentimos a sua presença. Há um Deus que reina com majestade. Amém? Segunda verdade que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é que há um Deus que reina com poder. Versículo 3 e 4 fala sobre isso. É interessante que esses versículos 3 e 4, eles são parecidos com o Salmo 46, porque no Salmo 46 diz assim: bramam nações, reinos se abalam.
Quando diz bramam nações, a expressão no hebraico significa rosnar, alvoroçar, agitar. Quando afirma que os reinos se abalam, no hebraico é cambalear, tremer, estremecer. Assim vivem as nações. Possivelmente, meus irmãos, no tempo em que foi escrito o Salmo 93, o povo ou a nação de Israel corria perigo diante dos seus inimigos. Aqui parece que o povo de Deus estava sofrendo uma ferrenha perseguição. Levantam-se os rios, versículo 3 diz: ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Na verdade aqui, meus irmãos, o bramido dos rios, na poesia hebraica, é o símbolo do tumulto humano, a confusão, o alvoroço. Aqui é como parecendo aquele dia que você recebe uma notícia que você não esperava, e você entra em alvoroço e diz: como isso aconteceu? Nós ficamos sabendo essa semana que morreu uma amiga nossa, e de repente foi um ataque fulminante. Já viu isso? O alvoroço, e agora o que nós vamos fazer? É justamente esse alvoroço, quando a gente parece que perde o chão. Está dizendo aqui o bramido dos rios. Levantam-se os rios com o seu bramido e o seu fragor. Mas acompanhe comigo o texto ainda, meus irmãos. Apesar das tempestades violentas e ondas furiosas, elas não podem abalar o trono do Rei eterno. Amém? Quando a força humana parece ser mais forte que nós, ressoa o verso seguinte, está escrito: mas o Senhor nas alturas, versículo 4, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Amém? Meu irmão, você não está sozinho. É verdade que você pode ficar assim meio abalado com os acontecimentos, mas há um Deus que reina. Ou seja, há um Deus que não se abala com o homem, nem com todo o poder do homem. O problema, meus irmãos, é que na prática muitos têm dificuldade de viver isso, especialmente quando o mundo parece estar desgovernado. Quando a perseguição é intensa, quando as lutas vêm e não vão embora. Mas, meus irmãos, há um Deus que tem poder. Lembre-se disto nesta noite. Lembre-se disto ainda nesta semana. Há um Deus que tem todo o poder para reverter qualquer situação da sua vida, da sua história. E esta é uma semana que pode ser uma semana de milagre para você, pela mão do Deus Todo-Poderoso, porque Deus reina em poder. Talvez você recorrer a alguma pessoa para que possa lhe ajudar, o médico, um amigo, quem for, qualquer pessoa, mas você de repente pode se frustrar, porque a gente se frustra com as pessoas, mas há um Deus que tem todo o poder, Ele está reinando, e devemos confiar e pôr a nossa mente, o nosso coração envolvida com este Deus. Amém? Meus irmãos, em terceiro lugar, ainda nesse texto, há um Deus que reina com fidelidade. Meus irmãos, há um Deus que reina com majestade, há um Deus que reina com poder, há um Deus que reina com fidelidade. É interessante nós olharmos o versículo 5 que diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. Amém, eu gosto desse texto. Aqui, meus irmãos, está a verdadeira glória de Deus, a sua integridade, a sua fidelidade. Esse é um dos atributos de Deus que está escondido nele mesmo. Aqui, quando diz que Ele é fidelíssimo, aqui essa característica de ser fiel, meus irmãos, Ele não é fiel por causa do homem, mas Ele é fiel por causa de si mesmo. E esta é a base da nossa segurança, meus irmãos. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6, se desistirmos dele, ele não desistirá de nós, pois não há meio dele ser infiel para consigo mesmo.
Amém? Ele é fiel para com a sua palavra, para cumpri-la. Ele é fiel consigo. Meus irmãos, a base da fidelidade está nele. E é esta a nossa segurança, meus irmãos. Ele é fiel. Quando nós olhamos a história, meus irmãos, é aqui, alguns já fizeram, estudaram em faculdade, viram da mitologia grega. A mitologia grega fala sobre os deuses. Os deuses eram egoístas, né? Gostavam de serem cortejados, gostavam de oferendas. Eles eram grandemente temidos, mas os deuses, se você ver a história, eles jamais poderiam ser dignos de confiança, pois eles não tinham moral nenhuma, não é assim? Esses deuses da mitologia não têm moral, ou seja, não confiem neles, não levem eles a sério. Mas quando nós olhamos o nosso Deus, meus irmãos, Ele é digno, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Malaquias, ao falar sobre a fidelidade divina, afirma: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, ou seja, destruídos. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus não muda. Amém? Porque eu imagino que talvez você tenha testemunhos aí de coisas que aconteceram na sua vida, que você diz, já era para eu ir há muito tempo, mas porque Ele não muda, Ele preserva os seus filhos. Amém? É causa de estarmos aqui, meus irmãos. É isso que nós vemos em Malaquias. O nosso problema é que frequentemente limitamos a fidelidade de Deus apenas quando as coisas são positivas ou benéficas para nós. Porém, a fidelidade de Deus, meus irmãos, é muito mais do que isso. Quantas pessoas dizem assim: Deus é fiel porque tem o dinheiro no bolso. Deus é fiel porque eu não peguei Covid. Deus é fiel porque eu não estou doente. Deus é fiel porque eu estou na igreja. Deus é fiel porque eu tenho aquilo que eu preciso. Meus irmãos, isso é reduzir a fidelidade de Deus. Nós precisamos aprender isso. Isto é menosprezar o seu reinado soberano, meus irmãos. Nós precisamos ser crentes maduros. As cruzes que carregamos nesta vida não ocorrem por acaso, mas pelo propósito amoroso de um Deus que é fiel. Tanto é que a palavra de Deus diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, está escrito, o livra de todas elas. Salmo 34. Amém? Então há aflições, meus irmãos. Tudo Ele faz soberanamente com um propósito específico, e o propósito é que Ele seja glorificado. Tudo é para a sua glória. Então nós devemos entender que a fidelidade de Deus não é simplesmente quando as coisas estão boas. Deus continua sendo fiel, mesmo que estejamos passando por um momento difícil. Há um propósito soberano de Deus. Amém. Moisés passou por 40 anos como fugitivo no deserto, mas o Deus que reina estava preparando Moisés para liderar o seu povo à terra prometida. Havia um propósito, meu irmão. Os irmãos de José o venderam como escravo, mas o Deus que reina estava providenciando um meio de salvar a ele e toda a sua família. Amém? Davi pecou, é verdade, mas através do Deus que reina, o Salmo 51 foi escrito como direcionamento e consolo para também quando nós pecarmos. Sabemos que temos um Deus. Estevão foi apedrejado até a morte, mas o Deus que reina estava levantando o apóstolo Paulo para levar o evangelho aos gentios, e este evangelho chegou até nós. É Deus que reina, meu irmão. O governo romano exilou ao apóstolo João na ilha de Patmos, mas o Deus que reina revelou ali o livro mais consolador para a igreja, o livro de Apocalipse, que afirma que o Rei dos Reis voltará, porque Ele é fiel.
Amém, meus irmãos? Então, isso tudo tem a ver com o testemunho que nós vemos no versículo 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos aqui, que a palavra fidelíssimo significa algo estável, seguro, digno de confiança. É o nosso Deus, aquele a quem nós confiamos. Eu entendo, meus irmãos, que o homem arrependido, ele pode ter essa certeza de que Deus nunca o decepcionará. Uma coisa triste e terrível é ser decepcionado. Quantos aqui já se decepcionaram com um amigo, com um irmão, com um parente, com pessoas? É triste isso, não é? Mas nós temos um Deus que não vai nos decepcionar, porque Ele é fiel para cumprir com sua palavra. Por isso que a nossa esperança não deve estar na mensagem dos filósofos, dos sociólogos, psicólogos, terapeutas e até mesmo os religiosos. Não, a nossa segurança e esperança bíblica deve estar no Senhor. A nossa esperança deve estar na oração de um filho que ensinou sobre o seu pai. Que oração é essa? A oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso diz assim: venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, meus irmãos, esta oração que foi ensinada nos direciona ao arrependimento, ao abandonarmos o desejo de ser o Senhor de nossa própria vida, para nos submetermos à vida como súditos do reino. Por isso que diz: venha a nós o teu reino. É uma oração do filho, dizendo como deve se pronunciar com o Pai. Meus irmãos, devemos orar desta forma. A oração do Pai Nosso é uma oração de renúncia e fé. Desejar o reino de Deus é o que deve estar em nosso coração. Eu queria que você fizesse essa oração dentro do seu coração, dizendo: eu não sou fiel o suficiente, eu não dou conta de mim mesmo, eu preciso do teu governo, venha a nós o teu reino. É disso que nós precisamos. Quem sabe orar assim: ó Deus, perturba-me, Senhor, como um soberano que exige obediência de seus súditos. Assim eu poderei dizer, como um filho pródigo arrependido: trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu creio, meus irmãos, que ao olhar para essa história, essa oração do filho pródigo arrependido deve estar muito mais no nosso coração. Não a oração ou o pedido do filho arrogante que diz: dá-me tudo o que eu tenho, porque eu tenho de direito, afinal eu frequento a igreja, eu sirvo com os meus dons, eu cuido bem da minha família, então dá-me o que eu tenho de direito. O filho arrogante pediu isso ao pai, mas depois que o filho arrogante pediu isso ao pai, ele diz: olha, eu estou abastado, eu vou agora fazer tudo o que eu quero. E ele, no final das contas, percebeu que ele não dava conta com as bênçãos do pai. Meu irmão, eu tenho comigo: se Deus desse um pouquinho mais de dinheiro para algumas pessoas, essa pessoa ia fazer o que não deve. Então Deus sabe direcionar cada pessoa no seu devido lugar. Tem pessoas que não sabem viver com a bênção, e a bênção acaba sendo um levar ele ao fazer o que é errado. Por isso, meus irmãos, que devemos sim orar ainda, dizendo como o filho pródigo. Olha, o filho arrependido disse: olha, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, eu não tenho mais direito. Eu não sei, meus irmãos, o verdadeiro cristão às vezes passa por esses momentos e deve orar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, trata-me como, mas não me abandona, deixa aqui dentro de casa só trabalhando, Senhor. Eu não sei se você era criança e diz: olha, mãe, eu nunca mais vou fazer isso, só me deixa de castigo aí 3 dias, não tem problema. É necessário, meus irmãos, corações quebrantados. A oração do filho arrependido deve fazer-nos pensar como anda o nosso relacionamento com o Pai.
porque anteriormente achou que podia se esbanjar nessas bênçãos, e no fim ele viu que não dá conta. Observe, meu irmão, você não dá conta, sozinho não dá, é preciso que o Senhor esteja sobre você. Venha a nós o teu reino, porque eu não quero os meus direitos, não, eu não vou orar, venha a nós o teu reino, porque eu quero somente as bênçãos, não, venha a nós o teu reino, porque eu preciso de um rei soberano, guiando os meus passos, amém? Será que há contrição no seu coração, meu irmão? Será que você entende isso? É preciso, meus irmãos, que a gente venha ter isso na nossa mente, no nosso coração. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Talvez você não veja o coração do seu irmão, e na verdade você não vê o coração de ninguém, mas há um rei que reina, ele vê, amém? E com certeza este Deus que vê o coração, esse Pai que vê o coração arrependido, um arrependimento que não está somente na boca, mas no coração. Veja bem, esse Pai que é um rei amoroso e fiel, Ele vai dizer, olha, já que você voltou arrependido, Ele mesmo vai dizer, traga a melhor roupa. É interessante vermos essa história. Ele diz, olha, trata-me como um dos teus empregados. E o pai viu o arrependimento e diz, traga a melhor roupa. Por quê? Porque eu quero festejar com meu filho e alegrar-me com ele neste dia. Amém? Ele quer tirar os teus trapos, meu irmão. Eu sei que ele sabe que você é pecador, mas ele quer trazer uma roupa nova quando há de fato arrependimento no coração. E ele diz assim, olha, traga um anel, porque eu quero que ele saiba que ele tem dignidade, somente por um motivo, porque ele pertence a mim. Então traga o anel para dizer assim, olha, eu tenho compromisso com ele, ele tem dignidade, ele é pecador, sim, é um pecador, mas há arrependimento, e arrependimento eu quero estar junto com ele. Venha, traga o anel e ponha no seu dedo. Traga ainda sandálias novas para os seus pés, porque ele não será tratado como um escravo, mas como um filho amado. Amém? Isso tudo acontece, meus irmãos, quando a gente entende quem é o rei. Um rei que é fiel. Nós somos infiéis, mas ele é fiel e permanece fiel. E porque ele é fiel, está escrito, João 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor quer, mas tenho-vos chamado de amigos. Nós vimos nesta noite, que apesar de tudo que estamos passando, há um Deus, aleluia, que reina. Não é o pastor que reina nesta igreja, há um Deus que reina. Não é você que reina na sua casa, há um Deus que reina. Não é você que reina no seu trabalho, há um Deus que reina. E é Ele que devemos toda a nossa devoção, meus irmãos, porque há uma majestade, há um poder e há uma fidelidade para cumprir a sua palavra. Amém? Meus irmãos, eu creio que este Deus soberano tem coisas novas para cada um de nós. Está escrito, as boas obras que Ele preparou de antemão, para que andássemos nela. E meus irmãos, esta semana, há boas obras que Deus deseja que você ande nelas. Amém? E o que eu preciso, pastor? Se submeter a este rei, fazer o que este rei deseja de você, se entregar totalmente, por mais difícil que seja, meu irmão, creia que Ele é um rei majestoso, poderoso e fiel, e que tudo Ele faz para a sua eterna glória.